Fala galera, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Química Linda. Dia de aulinha de novo e hoje nós vamos começar um assunto bem bacana, bem suave, que a galera não dá muita importância, mas que ele aparece indiretamente em várias coisas que você julga mais difíceis. Estequiometria, equilíbrio, deslocamento de equilíbrio e uma série de outras coisas. Funções inorgânicas. Então vamos lá, tranquilo, suave, dentro do nosso esquema de toda vez, de uma forma bem simples, bem básica, falar sobre essas funções, começando pelas bases. Então, bora lá! Beleza. O que acontece? Para começo de conversa, nós precisamos definir algumas coisas. E dentro dessas coisas, nós vamos começar falando sobre os eletrólitos. O que são eletrólitos? Eletrólitos são substâncias capazes de conduzir corrente elétrica. Normalmente são soluções, né? E aí esses eletrólitos, eles podem ser fortes, bons condutores de corrente elétrica, ou fracos, maus condutores de corrente elétrica. Os eletrólitos serão fortes, ou seja, conduzirão muito bem a corrente elétrica sempre que eles tiverem muitos íons dissolvidos, né? E isso vai acontecer quando? Quando você tiver um composto iônico lá. Então, água com um composto iônico dissolvido nela, forma um eletrólito forte que conduz bem a corrente porque tem muitos íons lá dentro. E o eletrólito vai ser fraco quando ele tiver poucos íons dissolvidos. E quando é que ele vai ter poucos íons dissolvidos? Ora, quando tiver um composto molecular dissolvido nessa sua solução, né? Dissolvida nessa sua solução. O que é um composto molecular, Rubão? Pelo amor de Deus, o que é isso? Composto molecular é aquele formado por ligações covalentes, beleza? Tranquilo, suave e sossegado. Beleza, mas aí, esses eletrólitos, eles se formarão basicamente por dois processos, por ionização ou por dissociação, e esses dois termos são muito importantes, eles vão aparecer com muita frequência. O que é a ionização? E aqui tem uma treta muito grande, né? A galera fica pistola, full pistola mesmo, porque pensa assim, pô, bom, você tá de sacanagem, ionização, iônico, tinha que ser a mesma coisa, ionização para iônico, né? Não é. E por que não é? Porque eles gostam de confundir a gente e atrapalhar e dificultar a nossa vida, certo? Não é isso também não, né? Se fosse física, talvez, mas não é física, então não é verdade. Tem sentido, tá? O que é a ionização? Ionizar é você formar novos íons, ou seja, esses íons não existiam na substância e você vai gerá-los, produzi-los a partir de uma quebra de ligação, o que a gente chama de cisão heterolítica. Você vai quebrar uma ligação de forma desigual. O ânion vai ficar com o par de elétrons inteiro, o cátion vai ficar sem nada, né? Isso, como você vai formar íons que não existiam, vai acontecer simplesmente em compostos moleculares, que são os ácidos, né? Então, ocorreu em compostos moleculares, ou seja, com ligações covalentes, tem ionização. O exemplo clássico aqui, H2SO4 em presença de água vai virar H+, SO4 2-. Aí, cuidado com o balanceamento, né? Muito bem. Mas olha só, no ácido não existiam esses íons. Quando você jogou ele na água, é que esses íons se formaram pela quebra da ligação HO, tá bom? Então, beleza. Ionização apenas em compostos covalentes, formar novos íons, beleza? Que não existiam antes. E o que é a dissociação? Ela pode ser chamada de dissociação iônica também, porque ela vai basicamente promover a liberação de íons que já existiam, né? E isso vai acontecer basicamente quando você tem compostos iônicos no seu sistema. Os sais e também as bases, porque bases são basicamente iônicas, basicamente, né? Beleza. Olha aqui, NaOH é uma base. Em presença de água, não coloquei a aguinha aqui, mas em presença de água, lembrando que você pode colocar a água como um meio reacional, do jeito que ela está aqui, ou como um reagente e produto da reação também pode, tá? NaOH em presença de água, formando Na+, cátion e OH- ânion. Esses íons já existiam, porque essa é uma ligação iônica, tá? E aqui no sal também,
fosfato de potássio em presença de água, 3 potássios e 1 fosfato. Também separando os íons que já existiam. Então, a diferença entre ionização e dissociação é essa, tá? Ionizar é você gerar íons que não existiam, portanto, só vai acontecer em compostos covalentes ou moleculares. E dissociar é simplesmente você separar os íons que já existem e que estavam juntos por uma razão qualquer. Tranquilo? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Beleza, suave, simples, fácil e rápido. Aqui tem um negócio legal que é a discussão do grau de ionização ou do grau de dissociação, que vai ser importante aonde? Aqui, ó, tá? Então, quando eu chegar aqui, eu vou retomar isso daqui. Beleza? Tranquilo, suave. Agora, ó, para coroar essa nossa discussão e dar início às funções propriamente ditas, vamos falar das bases. Por que começar com as bases? Porque elas são muito simples, fácil demais. O que é uma base? Segundo Arrhenius, você sabe, nós temos 3 teorias ácido-base, né? A de Arrhenius, a de Bronsted-Lowry e a de Lewis. Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. Arrhenius é a mais simples dela e é aquela que a gente pega como base na química inorgânica. Lá na química orgânica, a gente usa mais a teoria de Bronsted e a teoria de Lewis, principalmente a de Lewis, porque ela é a mais complexa, vamos dizer assim. Ou, complexa não, completa, tá? Mas, teoricamente, elas dão a mesma orientação para o estudo. Segundo Arrhenius, base é todo composto que, em solução, libera íons OH-. Jogou em solução, a substância liberou só íons OH-, é uma base. Beleza? Fácil. Para facilitar ainda mais o nosso entendimento, ou a nossa identificação, a gente pensa que base é tudo aquilo que apresenta OH no final da sua fórmula. Então, se tem OH no final da sua estrutura, vai ser uma base. Tem uma exceção aqui, ó. Qual é a exceção? A exceção vai ser a amônia, NH3. A amônia é uma base e ela não possui obrigatoriamente OH no final. Porque, na verdade, essa amônia ela pode ser escrita também na forma de NH3H2O. Certo? Porque não existe amônia pura. Toda amônia vai ser uma solução aquosa. E se ela é escrita na forma de NH3 e H2O, ela pode ser escrita também na forma de NH4OH. Então, essas 3 formas que aparecer para a amônia são corretas, beleza? Mas peço para você lembrar apenas que amônia é uma base, mesmo não tendo OH no final. Tranquilo? Beleza. Olha como é simples discutir bases, ó. Como é que nós vamos nomear bases? Sempre hidróxido de e o nome do elemento que forma a base. Sempre, sempre, sempre. Hidróxido de e o nome do elemento. Ah, é uma base feita com lítio. Hidróxido de lítio. É uma base feita com amônio. Hidróxido de amônio. E assim por diante. Belezinha? Olha aqui os exemplos que nós colocamos, ó. NaCl. O que é o NaCl? Na é sódio, certo? Então, isso aqui é o hidróxido de sódio. O Ca é cálcio. Então, esse aqui é o hidróxido de cálcio. O Fe é o ferro. Então, esse aqui é o hidróxido de ferro. Opa, mas presta atenção aqui, ó. Olha que legal. O ferro é um elemento que tem carga variável. Como ele tem carga variável, ele pode formar 2 tipos de bases diferentes. Quando isso acontece, o que a gente faz? Olha a dica do Rubão aqui. Você achou que não ia ter? Sempre tem que ter. Se o metal tem NOx variável, e quando é que isso vai acontecer? Basicamente, os metais das famílias B vão ter NOx variáveis, tá? Mas não são só eles. Os metais das famílias B normalmente têm, exceto magnésio, exceto cádmio, zinco, prata, os outros normalmente têm. E ainda alguns metais das famílias 4A, 3A, por exemplo, o chumbo, que também tem NOx variável. São poucos das famílias A que tem, tá? Quando o metal tem NOx variável, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um numeral romano que equivale a essa carga, ou seja, a esse NOx, certo? Então, o que acontece?
Qual é a carga do ferro aqui? 2. Então, esse é o hidróxido de ferro 2. Qual é a carga do ferro aqui? 3. Então, esse é o hidróxido de ferro 3. Aí você me pergunta, mas Rubão, como que você sabe qual que é a carga do ferro? Você não tem que fazer aqueles esqueminha que você ensinou a gente lá na ligação iônica, não? De cruzar lá, fazer a regra do escorregador, só que invertida para descobrir a carga? Sim, mas as bases são tão simples que elas já contam isso para a gente. Como assim? O número que eu vou colocar aqui na frente, ou seja, o número da carga do metal, é exatamente o número de OHs que tem aqui, ó. Então, se é o FeOH2, é porque o ferro tem carga 2+. Se é o FeOH3, é porque o ferro tem carga 3+. Certo? Simples assim. Para todos os elementos que necessitarem dessa diferenciação, basta você olhar qual é o número de OHs, qual o índice do OH aqui, e colocar lá na frente que não tem erro. Belezinha? Fácil demais, né? Fácil demais mesmo, concordo com você. Muito, muito fácil. Beleza, então por isso hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. Se você quiser, tem uma outra possibilidade ainda, que é o seguinte, ó. Lembra que, aliás, concorda comigo que esse aqui, 3, é maior do que esse aqui, 2? Então você pode fazer o quê? Aquele índice ou aquela carga que for maior, você colocar a terminação ICO. Aquela carga que for menor, você pode colocar a terminação OSO, igualzinho para os oxiácidos, que a gente vai discutir na próxima aula, né? Eu não gosto muito de usar, porque para mim ICO e OSO é coisa de ácido, mas se você quiser, você poderia chamar isso aqui de hidróxido férrico e esse daqui de hidróxido ferroso. Pode também, sem problemas. Eu prefiro assim, porque primeiro é fácil de fazer e segundo não mistura com ácido, não confunde com ácido. E para terminar, antes de terminar, existem algumas outras classificações que eu não falei, não escrevi aqui, mas que são muito simples. Por exemplo, eu posso classificar uma base quanto ao número de hidroxilas dissociáveis que ela tem. Por exemplo, gente, vocês não me falaram nada? Aqui, NaCl, que NaCl o que, ué? NaCl nem base é, NaOH. Presta atenção, né? NaOH. Mas o nome está certo, é hidróxido de sódio. Eu coloquei Cl por quê? Para ver se tinha alguém aí prestando atenção, vocês nem falaram nada, ou pelo menos eu não escutei daqui. Vou te contar, viu? Por isso que eu não quero ficar velho na quarentena. Vou durar muito mesmo, não. Beleza. Por exemplo, o NaOH tem um OH apenas. Se ele tem só um grupo OH, ele é chamado de monobase. O CaOH2 tem 2 OHs, então ele é chamado de dibase. Fácil, né? O FeOH3 tem 3 OHs, então ele é chamado de tribase. Certo? Beleza, beleza, beleza. E aqui, para terminar, nós falamos da força das bases e junto a ela a gente adiciona uma outra característicazinha. As bases podem ser, assim como os eletrólitos, fortes ou fracos. O que vai ser uma base forte? Base forte é aquela que dissocia muito, ou seja, tem um grau de dissociação maior do que 50%. O que significa isso? Sabe quando a gente discutiu aqui ionização e dissociação? Você pode fazer um cálculozinho, que é o seguinte, você pode calcular o grau de ionização como sendo a quantidade de moléculas que ionizam ou dissociam de verdade, número de moléculas ionizadas ou dissociadas, dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Como assim? Eu dissolvi 10 moléculas de um composto X em água, mas só 2 delas ionizaram ou dissociaram de verdade. Então, é 2, o número que ionizou ou dissociou de verdade, dividido por 10, que era o total que você misturou, que você colocou lá para dissolver. E aí, 2 décimos é a mesma coisa que 20%. Né? E aí, nós temos esse padrãozinho, deixa eu virar para o lado de cá, que é o seguinte:
toda base forte vai dissociar mais do que 50%. Beleza? Quem são as bases fortes? Oh, meu Deus! Eu vou precisar fazer essa conta toda hora? Não, você não vai precisar fazer essa conta quase nunca, tá? É só para você saber. Toda base forte, assim como todo ácido forte, terá um alfa superior a 50%. Beleza? Quem são as bases fortes, então? Família 1A, muito forte, e a família 2A, exceto magnésio e berílio. Magnésio e berílio já são bases fracas, tá? Então, a família 1A, com certeza. A família 2A, também, são menos fortes, mas também, até chegar no magnésio e berílio. Magnésio e berílio, não. E bases fracas? Bases fracas são todas as outras. Se ela for da família 1A, ela é muito forte. Se ela for da 2A, ela é forte, exceto o magnésio e berílio. Porque o magnésio e o berílio, junto com todas as outras, são fracas. O que são base fraca? São aquelas que dissociam pouquinho, ou seja, menos do que 5%. É 5 mesmo, tá? Não é 50%. 5%. Aí você pergunta assim, uai, mas e entre os 50 e os 5? Não tem nada, não? Teriam os moderados. Mas para as bases, nem vale a pena discutir isso não, tá? Ou ela é forte, ou ela é fraca. Último detalhe, a amônia é uma base fraca, certo? A amônia é uma base fraca. E olha só aqui, ó, quando a base é forte, ela dissocia muito. Por que ela dissocia muito? Porque ela tem um alto caráter iônico. Como ela é formada por um metal da família 1A ou por metais da família 2A, que são aqueles que têm as maiores tendências a perder elétron, a diferença de eletronegatividade do grupo OH com a do metal, que você pode chamar de caráter metálico ou de eletropositividade também, né? Essa diferença é tão grande que faz com que a separação seja muito fácil. Aqui nas bases fracas, como a diferença da eletronegatividade do grupo OH com o metal não é assim tão grande, ele dissocia menos, dissocia pouco, porque o caráter iônico dele é bem menos acentuado. Tranquilo? Tranquilo? Muito beleza, né? Muito suave, sossegados, bom demais. Último detalhezinho, última pílula de conhecimento de hoje é o seguinte, e a solubilidade? Solubilidade dessas bases. Muito boa, ó. Bases da família 1A, muito solúveis. Amônia também. Tanto é que a amônia já é misturada em água de natureza. Então, família 1A e amônia, pode ser o NH3, pode ser o NH4OH, muito solúveis em água. A família 2A, mais ou menos. E as outras todas, pouco solúveis ou quase insolúveis em água. Certinho? Beleza. Por hoje, nós vamos parar por aqui, aulinha breve, rápida aqui, ó, bem suave, suave mesmo. Na próxima aula a gente volta em breve falando sobre ácidos. Aí ácidos tem uma discussãozinha muito mais legal para a gente fazer, né? Dá para a gente brincar muito mais. Tranquilo? Beleza? Curtiu? Gostou? Se sentiu à vontade? Se sentiu bem aqui? Ótimo, porque isso aqui é a sua casa, isso aqui é feito para você. Tem alguma coisa que o Rubão ainda não falou que você gostaria de ver aqui no canal? Alguma matéria que você queria ver logo no Química Linda, porque você está cheio de dúvidas e quer sanar essas dúvidas o quanto antes? Deixa aí nos comentários, fala comigo, que nós vamos ajeitar na medida do possível. No mais, se você gostou da aula, se acha que isso valeu, te ajudou, então não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, né? E, ó, espalha para todo mundo que está aí na luta estudando como você, ok? No mais, vou ficando por aqui, nos vemos nas próximas aulas. Eu aguardo todos vocês aí juntos comigo para ver que a química é linda e muito fácil, certinho? Então, ó, valeu!